Olá pessoal, beleza? Tranquilo? Estou aqui para nossa videoaula, né? Vídeo dicas, a explicação sobre a nossa aula para vocês estarem refletindo em casa, lembrando tudo que nós vimos, né? E essa aula é puramente explicativa, vocês podem estar aí acompanhando através do nosso material de estudos, né? Não vou estar colocando nosso material na tela hoje, vou colocar uma imagem ou outra para poder ajudar. Hoje nós vamos trabalhar com os módulos 26 e 27. Eu vou acompanhar o material aqui para não fugir do roteiro de vocês, né? No módulos 26 e 27, o tópico desse módulo é os fluxos migratórios e a constituição populacional americana. Então, nós vamos entender como foram esses fluxos migratórios para a América, para o continente americano. Nós já vimos que a população da América, a população que aqui estava antes dos europeus chegarem aqui, dos espanhóis, dos portugueses, eles vieram, existem teorias, né, que explicam a migração deles vindo do continente asiático, né, ou pelo Estreito de Bering, que é uma teoria que é a mais aceita, ou pelo oceano, né, pelo Oceano Atlântico. Né. Mas é importante a gente analisar alguns fatores. Por exemplo, quando Cristóvão Colombo chegou aqui, quando os espanhóis chegaram aqui no finalzinho do século XV, eles encontraram povos que aqui estavam. Os ameríndios, né, os indígenas americanos, tanto no Brasil, na América Central, na América do Norte, né? Mas encontraram também, pessoal, civilizações bastante evoluídas, bastante civilizadas, bastante organizadas. A essas civilizações receberam o nome de povos pré-colombianos, né, porque já estavam aqui antes de Cristóvão Colombo. Os três povos mais conhecidos e estudados foram os astecas, os maias e os incas. Os astecas, que ficavam naquela região central do México, os maias ficavam mais ao sul do México e na Mesoamérica, naquela região de Belize, Guatemala, na América Central. E os incas na América do Sul, ali no Peru, né, e parte do Chile, ali na América Andina, mais precisamente no Peru. O encontro desses povos, dos europeus, com esses povos, né, os povos astecas, os povos maias, os povos incas, não foi um encontro pacífico, muito pelo contrário. Os europeus, eles dizimaram esses povos. Houve uma intensa guerra de dominação de território em que essa população foi dizimada, né? Mas além desse povo, teve também os ameríndios. E aí eu vou começar falando da América do Norte. Lá na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, principalmente os Estados Unidos, naquela região próxima ali aos Montes Apalaches e depois estendendo mais para o interior, para aquelas regiões das planícies centrais, haviam vários grupos indígenas. Esses grupos indígenas, né, eu vou dar um destaque para 3 delas, que eram tribos guerreiras, né, os Apaches, os Comanches, os Sioux. Né. No Canadá também tinha muitas tribos indígenas, principalmente os Inuites, já eram adaptados àquelas regiões mais frias, mais geladas, e houve um embate muito grande entre esses povos colonizadores, entre os colonizadores ingleses que chegaram para aquela região da América do Norte, com a população que ali estavam, né? E esse choque fez com que muitas tribos, muitos grupos indígenas viessem a ser dizimados, né? O processo de dizimação desses povos não foi apenas por conta da guerra, mas foi também porque o encontro dos índios com os europeus fez com que os índios adquirissem doenças em que eles não estavam acostumados, em que o organismo deles não estavam adaptados. Então uma simples gripe fez com que populações inteiras fossem dizimadas. Na América do Sul, vou dar destaque aí para os tupis, para os guaranis, para os yanomamis, né, tribos indígenas aqui do Brasil. Então ocorreu assim literalmente verdadeiros massacres no decorrer da história. Mas assim, não chegou e já foi massacrando, não. No primeiro momento, quando os portugueses chegaram, eles precisavam dos indígenas.
Os indígenas, no primeiro momento, foram professores dos portugueses. Ensinaram eles a viver em terras tropicais, a viverem da floresta, a saber que tipo de alimento podia ser consumido. Os portugueses aderiram muito à cultura dos indígenas, né? E assim, por muito tempo, os indígenas eles desempenharam essa função que era a de ser professor, de ser seguidor. Né? Mas é claro que foi de maneira bastante lenta, tendo esse processo de escravização, de apropriação cultural. Né? Foi primeiro retirada aí a cultura dos indígenas, através do processo da catequese, através do processo aí da retirada da sua cultura nativa, depois da sua própria língua, depois do processo da escravização dos próprios indígenas, né? E dentro desse processo de escravização, como foi bastante complicado, porque os indígenas eles conseguiam sobreviver bem na terra, então quando fugia era muito difícil de encontrar eles novamente, né? E você alia isso ao fato de que surgiu um novo mercado lá na Europa que era bastante lucrativo, que foi o mercado, né, o comércio dos negros. Então os negros eles eram capturados lá na África, até por disputa interna entre eles mesmos, entre as próprias tribos lá da África, né? A que era derrotada era escravizada pela que vencia, né? E esses escravos eram vendidos aos portugueses e eram trazidos para a América, um negócio bastante lucrativo. Então tem aí a questão do comércio negreiro, da escravidão negra, né? Aqui no Brasil e na América como um todo. Porque a escravidão não foi só na América Latina, foi também na América do Norte, foi muito forte na América do Norte. Nos Estados Unidos, né, principalmente na parte central e sul dos Estados Unidos. E passa então a definir aí um novo tipo de convívio nas Américas, né? Além dos indígenas que aqui estavam, né? Além dos europeus que haviam chegado, espanhóis, portugueses, ingleses, holandeses, franceses, havia agora os negros de diversas partes da África para fazer parte de todo esse conjunto, né, que passa a ser o continente americano, essa mistura étnica que passa a ser o continente americano. Ok, vamos falar agora, pessoal, dos migrantes que chegaram aqui a partir do século XIX, né, esses migrantes europeus. Durante o século XIX, já havia acontecido na Europa a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou lá na Inglaterra, no século XVIII, e durante o século XIX se expandiu, primeiro para a França, depois para a Alemanha. Com a Revolução Industrial houve um processo de urbanização muito forte. O que é isso? As cidades começaram a se encher de gente, né? E o fato das cidades começarem a encher de pessoas, a encherem de gente, começou a surgir muitos problemas de ordem ambiental. Esgoto a céu aberto, propagação de ratos, de insetos, proliferação de doenças no espaço urbano. Você alia tudo isso a problemas como desemprego. E as indústrias estavam procurando muito por mercado consumidor. Isso fez com que muitos territórios, muitos países passassem a invadir outros territórios em busca de mercado consumidor. Isso foi gerando vários conflitos, várias guerras, né, no continente europeu. E a Europa, então, estava literalmente um inferno na Terra. Não estava bom para se viver. Isso motivou as migrações em massas. E o continente americano se tornou bastante atrativo para esses imigrantes. Os Estados Unidos foi bastante receptivo à entrada de imigrantes europeus. Inclusive, aproveitou a mão de obra desses migrantes europeus nas suas indústrias, porque os Estados Unidos também começou a passar pelo processo de industrialização durante o século XIX. Então, aproveitou todos esses migrantes que vieram lá da Inglaterra, da Holanda, né, da Europa como um todo, nas suas indústrias, que é a mão de obra capacitada. O Brasil, da mesma forma, né, depois da Lei de Terras de 1850, Dom Pedro II, ele começa a atrair esses imigrantes, inclusive financiando a vinda deles para cá. Porque a ideia era substituir a mão de obra que eram dos escravos. O movimento abolicionista cresceu muito aqui no Brasil. Ou seja, a ideia de você dar liberdade aos negros, a ideia de que a escravidão era algo ultrapassado, que o Brasil foi, né, um dos últimos países do mundo
a acabar com a escravidão. De maneira oficial foi o último do mundo, isso era uma vergonha, né? E também porque a mão de obra paga pelos europeus era mais vantajoso aos fazendeiros. Era muito mais vantajoso àqueles donos, né, de grandes propriedades. Então nisso veio italianos, alemães, poloneses, veio bastante gente para o Brasil durante esse período. E o Brasil passa a ser entendido através dessa mistura de pessoas que chegam aqui durante o século XIX. Então, a grande quantidade de europeus, talvez na sua família, você que está me assistindo, deve ter algum descendente italiano, de alemão, de inglês, né? Deve ter alguém na sua família que tenha descendência europeia. Talvez você mesmo esteja me ouvindo, seja aí moreno, né? Seja mestiço, ou tenha uma descendência indígena, ou talvez seja negro. Então, o Brasil ele não tem como ser entendido sem levar em consideração essa mestiçagem, essa mistura de raça. O continente americano, desde o Canadá até a Argentina, não tem como ser entendido sem levar em consideração essa mistura de raça. Obviamente, pessoal, nós precisamos analisar parte a parte da América, porque cada uma tem uma particularidade. Se você pegar a América Central, tem regiões como a Jamaica e o Haiti, você tem cerca de 98% de população negra. Mas tem outros, como a Guatemala, em que a população é ou indígena ou branca, ou mestiça indígena com branca. A Argentina, por exemplo, tem quase 95% da população branca ou mestiça com indígena, a maioria branca. Então, essa divisão de mestiçagem, essa divisão étnica, ela foi diferenciada por países dentro da América, né? Mas, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Chegamos ao fim aí dos módulos 26 e 27, em que nós estudamos aí essa questão da mestiçagem, essa questão dos migrantes que vieram para cá e contribuíram para essa evolução do continente americano. Qualquer dúvida pode estar deixando aqui nos comentários, né? Façam as atividades, não esqueça de fazer o resumo e me enviar o quanto antes, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!